Irmãos, eu creio que Deus, Ele cuida do seu povo constantemente. E tem muitas pessoas que falam assim, Deus às vezes virou o rosto. Deus não vira o rosto. Eu vi um livro, uma citação que fala que o dia que, se Deus por 1 milésimo de segundo virasse as costas, metade do planeta era consumido. É Ele que cuida de tudo, não adianta. Eu sempre falo, tem um dizer meu assim, que o diabo ele só voa à altura que Deus quer, até ele, entende? Então todos nós estamos sobre patentes aos olhos daquele que tudo vê. Isso é incrível, né? E Deus, na sua infinita graça, Ele nos trouxe aqui hoje, eu tenho certeza, né? Tenho certeza disso. Como foi falado aqui, a gente tem muita história, né? A gente tem história. A gente pode não ser tão velho, mas a gente é experiente, né? É verdade, né? E diante da nossa experiência que a gente tem, né? Você vê que a humanidade, todas as pessoas, elas fogem um pouco da realidade que ela vive, tipo assim, na sua idade, né? E é interessante a psicologia de cada idade, né? É interessante. Eu estudei um bom tempo atrás sobre psicologia. E é interessante na psicologia você ver a humanidade, como é que ela age. Por exemplo, um grupo de amigos, rapazes, né, quando eles estavam com 20 anos, eles se reuniram depois de passar uma noite junto, a tarde junto, uma festa. E aí, quando é no outro dia, eles se reúnem, 20 anos de idade, todo mundo empolgado ali com a festa. E aí um olha para o outro, rapaz, se você visse a menina que eu conheci, né? Rapaz, que garota bonita. E aí passa-se os anos. E aí quando eles estão aproximadamente 40 anos, 20 anos depois, 40 anos. E aí novamente eles se reúnem de novo, se encontram. E aí um olha para o outro e fala, rapaz, se você soubesse o restaurante que eu conheci, já mudou a conversa. Aí 20 anos para frente, lá estão com 60 anos. E aí eles se reúnem de novo. E aí novamente eles conversam ali e falam, rapaz, se você soubesse o médico que eu conheci. Os valores mudam com o tempo, né? E realmente muda, né? O nosso conceito, diante do tempo, a gente muda os conceitos da vida e os valores que realmente nos prezam, né? Mas só que tem algo que não muda, que permanece ontem, hoje e para tudo sempre. É a palavra de Deus. Né? Olha que interessante. A Bíblia, olha, quantos homens, né, no poder, quantos reis no poder quiseram destruir essa palavra. Aonde eles estão hoje? No pó da terra. Nero, um grande comandante, né? Ali, grandes comandantes romanos, grandes reis da França, da Europa, tentaram destruir a Bíblia, mas ela não pôde ser destruída. E onde eles estão? No pó da terra. E a palavra de Deus nas nossas mãos. Olha que interessante. Amém. E olha, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Olha que interessante. Primeiro livro impresso. E o livro mais vendido no mundo é a Bíblia. Olha que incrível. Eu, no mínimo, eu acho que eu devo ter uns 15 exemplares diferentes um do outro, as linguagens. Thompson, King James, linguagem de hoje. Mas olha como a Bíblia, ela tem a sua personalidade própria, né? Diante vai passando o tempo, mas ela está ali. Muda-se a capa, põe rosa, põe um amarelo, põe um roxo, e está ali, né? Na livraria de todo mundo. Quem é que comandou isso? Quem é que fez isso? Foi o homem? Não, foi Deus. Um colega meu, ex-adventista, ele falou para mim assim, você é doido. Ele era missionário junto comigo aqui, irmãos. Ele pregava aqui comigo, a gente cantava junto. Grande missionário, até mais do que eu na época. Eu me invejava deles, porque eu era fera mesmo. Fora da igreja, sabe, não quer nem saber. Falou que a Bíblia foi escrita por um padre.
que isso? Que coisa terrível, vocês estão com isso? Falou assim, rapaz, se Deus usou uma jumenta para falar, Deus não vai usar um padre? Deus usa quem Ele quer, entendeu? Não importa quem seja, a palavra de Deus, diante da história, a palavra de Deus passou por mão de muita gente. Se na descendência de Jesus tem uma prostituta, quem sou eu para dizer que a palavra de Deus não subsiste? Olha a ignorância humana, irmãos, onde chega. Deus, Ele é ontem, hoje e sempre. Amém. E a palavra dEle também. A gente conhece o decálogo que está aqui em Êxodo, né, os 10 mandamentos, né, nós conhecemos, nós sabemos o que se fala ali. E Deus, na sua infinita graça, Ele tem mostrado para nós que passa-se tudo, mas a lei de Deus, irmão, obrigado. A lei de Deus, 10 mandamentos, Ele continua, irmãos, vivo na nossa vida, né, na nossa mente. Obrigado, irmã. Irmãos, eu vou cantar um louvor aqui. Eu vou até tirar o microfone. Eu vi ali uns violões ali, fiquei contente, né? Falei, opa, tem violeiro aqui, né? Uma vez um irmão da igreja falou assim, o Milton toca violão, o irmão dele toca violão, o pai dele toca violão. É uma turma de violento. Todo louvor, eu me expresso nos louvores e eu vejo que Deus, Ele trabalha em cada adoração, principalmente no louvor. E não é diferente, sabe? Eu sempre escolho bem os louvores porque Deus, Ele fala ao nosso coração. Esse louvor aqui, ele diz assim, não quero interromper teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração.
está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Amém? Só Deus que acalma o nosso coração, a nossa vida, nossos prantos. Irmãos, eu fiquei 3 anos lá em Biúna, e uma região com os irmãos muito, sabe, um pessoal muito legal, muito bom, sabe, muitas igrejas lá, né, e eu aprendi muito lá naquela região. A primeira associação em São Paulo, geral, foi a associação da AP. Depois surgiu a Paulista Sul, foi cria da AP, né? Dessa associação. E depois a Paulista Leste, né? E as outras paulistanas, né? Bom, ali eu aprendi muito. Ali eu vi um índice que eu vi ali, irmãos, que foi assim de tristeza para mim, que tem muitas pessoas ali. Você ouve muito falar de pessoas com câncer, sabe, muito. Eu fui em velórios lá de muitas pessoas, tudo vítima do câncer, né? Muitas pessoas, crianças, adultos, né? Tinha uma irmã lá muito consagrada, uma irmã muito, né? Tinha 59 anos, vegetariana desde criança, contraiu um câncer no estômago e ela veio a falecer, né? E ali tem até uma criança lá, o Theo, que está se tratando do câncer. Há 15 dias atrás, ele fazendo a químio já, e aí os pais deles pediram oração, porque o médico ia amputar a perna dele, que o câncer estava no joelho. E aí então a gente orou muito, a gente pediu muito a Deus, a igreja lá ela ora muito. E aí quando foi ontem ele mandou uma mensagem para mim e falou: Milton, glória a Deus, porque o médico falou que não vai precisar amputar a perna. Está conseguindo no tratamento. Então, quer dizer, uma luta tremenda, irmãos, lá. Né? Eu dou graças a Deus quando eu vejo famílias que estão aí. Irmãos, sabe o que aconteceu com a nossa família, com a nossa geração? Por que nós se tornamos hoje a geração mais ingrata que existe no mundo? Sabe por quê, irmãos, que nós somos mais ingratos? Porque nós não olhamos para dentro de nós, ou do nosso lar, da nossa família, da nossa igreja, e não vemos quantas bênçãos Deus tem derramado. Às vezes você fala assim, nossa, passou a semana inteira e eu não recebi um milagre. Irmão, mas você sabia que hoje, nesse momento aqui, do que eu conheço, tem 3 pessoas que estão no velório agora e os pais estão lá pranteando. Uma menina de 22 anos, um rapaz de 27 com 2 filhos que deixou, acidente, entendeu? Estão lá. E onde você está? Aqui. Como está a sua família? Você tomou café hoje? Olha, glória a Deus. Então, que tipo de milagre você quer mais na sua vida? Sabe, a gente tarda em agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos concedeu e nos concede todos os dias. Essa manutenção diária que Deus faz na minha e na sua vida. 10.000 cairão ao meu lado, né? 1.000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Isso está acontecendo na sua e na minha vida. Amém. Porque você está aqui, eu estou aqui hoje. Quantas pessoas não faleceram essa noite? Quantos? Eu fico pensando assim, esses dias, eu não sei quantos, acho que vocês viram, porque eu gosto, foi agora, esses dias atrás, a lua bem cheia, né? Linda, né? Nossa, muito linda. E quando foi 1 e pouco da manhã eu acordei, aí eu fiz igual meu pai fazia, foi lá fora. E aí quando foi 1 e pouco da manhã eu acordei, aí eu fiz igual meu pai fazia, foi lá fora. E aí quando foi 1 e pouco da manhã eu acordei, aí eu fiz igual meu pai fazia, foi lá fora. E aí quando foi 1 e pouco da manhã eu acordei, aí eu fiz igual meu pai fazia, foi lá fora. E aí quando foi 1 e pouco da manhã eu acordei, aí eu fiz igual meu pai fazia, foi lá fora. E aí quando foi 1 e pouco da manhã eu acordei, aí eu fiz igual meu pai fazia, foi lá fora. E aí quando foi 1 e pouco da manhã eu acordei, aí eu fiz igual meu pai fazia, foi lá fora. E aí quando foi 1 e pouco da manhã eu acordei, aí eu fiz igual meu pai fazia, foi lá fora. E aí quando foi 1 e pouco da manhã eu acordei, aí eu fiz igual meu pai fazia, foi lá fora. E aí quando foi 1 e pouco da manhã eu acordei, aí eu fiz igual meu pai fazia, foi lá fora. E aí qu
e com as luzes apagadas, e você vê o quintal estava brilhando assim, ó, parecia que tinha luz acesa. Nossa, e eu olhei para aquilo ali assim, ó, e falei, Senhor, como é que a gente olha para isso e diz que não existe Deus? Eu não consigo ver isso, sabe, eu não consigo enxergar isso. E eu fiquei olhando assim e falei, nossa, quantas vezes meu pai vinha aqui na madrugada e olhava para a lua, para as estrelas, e hoje meu pai não está aqui para ver isso mais. Acabou, as coisas passam. Sabe, às vezes a nossa tendência, eu acho que dentro do lar, na vida, com tudo, é mais crítica. Você já viu isso? Nós temos um senso crítico, coisa que não deveria existir na gente. Sabe, é muito ruim o nosso senso crítico, porque ele desperta em você de retrair da pessoa e não de atrair. Sabia o senso crítico? Ele mais retrai do que atrai. Eu gosto de uma história que eu vi há um tempo atrás, de uma garotinha. A garotinha, ela andou pelo quintal, né, uma menininha de uns 4, 5 anos de idade, né? Quem tem pai aí, tem os filhos, né, o neto, né, é tudo lindo, né, tudo maravilhoso, né? E ali a criancinha andando ali, ó, pelo quintal, com 2 maçãs bonitas na mão. 2 maçãs. E aí o seu pai estava lá no quintal, arrumando as coisas ali, perto do carro e tal. E aí essa criancinha chegou perto do pai com as 2 maçãs assim, ó. E o pai falou, nossa filha, você tem 2 maçãs na mão? Deixa o papai comer uma maçã? Aí ela olhou pro pai dela assim, com as 2 maçãs assim, ó. Aí pegou e mordeu uma, foi lá e mordeu a outra. O que você falaria pro seu filho? Ou bicho ingrato, você mordeu as 2 para não dar nenhuma, né? Senso crítico, entendeu? A gente vê a ação das pessoas e já sai criticando. Quando ela mordeu as 2, ela olhou assim e falou, tó papai, essa daqui é mais doce. Ela experimentou as 2 para dar mais doce para o pai dela, entendeu? Então às vezes você não sabe a ação das pessoas para você criticar. Veja a vida da pessoa, vai lá orar com ela na casa dela, vê se ela tomou café da manhã, vê se ela não está apertada e lutada. Tem tantas coisas acontecendo, irmãos, e a única coisa que a gente faz é, o irmão não veio hoje, ó, o fulano não sei, sabe assim, a gente tem que ter um parâmetro cristão sobre as coisas, sabe, e o que o Marco falou ali com o irmão na lição, a gente tem que viver a palavra, não só a historicidade, mas viver a história, né? Eu faço parte da história, eu sou o remanescente e eu preciso viver como tal. Aqui a Bíblia não fala para você da perfeição, porque ela só vai acontecer quando Cristo voltar, mas até que eu e você cheguemos lá, é um cair e levantar. A nossa vida é assim. Quando eu cair, eu tenho minha irmã que me levanta. Quando a irmã cair, eu vou lá na casa da irmã, vou cantar, irmão, fica firme. Essa é a jornada, irmão. Nós estamos vivendo uma guerra. Efésios 6:10 fala sobre isso. É uma guerra. Na guerra o quê? O soldado toma um tiro na perna, aí você vai lá e segura ele, vai arrastando e tal. Daqui a pouco é você, o outro vem e te arrasta, e um vai lutando com o outro e vai levando. Leva isso para a vida cotidiana, espiritual, é dessa forma, entende? Nós vivemos dessa maneira, não é para criticarmos, sabe? Eu acho incrível que nós temos 2 coisas, né, que pesa muito sobre nós cristãos. Primeiro, às vezes ou nós ocupamos muito o cargo que é destinado para o Espírito Santo, ou nós carregamos um cargo que é destinado para Satanás. Por exemplo, quando você aponta o dedo e acusa o seu irmão, você está fazendo a obra de quem? De Satanás, entendeu? Quando você quer também convencer a pessoa do pecado dela, irmão, você está com esse pecado, ou um filho seu, você está bebendo, você está ali, você foi no baile hoje, irmãos, é errado. A Bíblia em nenhum momento fala que a obra de convencer é minha ou sua, jamais. A única coisa que eu tenho que levar no coração das pessoas é o amor. O filho está lá te dando trabalho, abraça ele, sabe, abraça ele, conversa outras coisas. É fácil? Não é fácil. É ruim você ver o seu filho fazendo certas coisas, ou um membro da igreja?
mas senta lá com ele na calçada, senta com ele lá no sofá, não tem um senso crítico de tentar convencer ele, entendeu? Então essa obra é do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo se virar com isso, porque não é sua, realmente não é sua. A minha obra é de levar o que? O Evangelho, a semente. Qual é a semente? Do amor, entendeu? Manda lá para o seu filho lá um louvor, né? Olha, filho, vem cá, olha esse louvor, que legal. Ouviu? Pronto, vai embora. Você não tem obrigação de convencer ele. O Espírito Santo vai trabalhando ali, ó. Entendeu? No outro dia, filho, ó, tem um filme aqui que é muito legal. Fala, manda lá. Entende? O irmão, vai lá, senta. É esse o senso que nós temos que ter. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a Bíblia agora. Abre a palavra de Deus comigo. Provérbios 28 e 29. Os dois capítulos aí, tem um versículo em cada um que é incrível para mim e para você hoje. Bom, estou pregando aqui, mas não me falaram quanto tempo que é aí. Até que hora? 11h30? Amém. Fala porque ele quando começa, irmão. Nós amém, é muita conversa aqui. Irmãos, aqui na verdade, a gente tem que fazer do sermão aqui um bate-papo. Vamos trocar uma ideia, vamos falar de Jesus. Vamos viver mais esse momento aqui, sabe? Eu sei, você sabe da palavra de Deus, eu também sei. E vamos compartilhar juntos aqui. Ó, Provérbios 28, versículo 9. Alguém gostaria de ler para nós aí? Amém? Todo mundo achou aí, né? Pode ler. O que desviam os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Irmãos, aqui quem falou para nós aqui foi o sábio Salomão, inspirado no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Olha que interessante aqui, ó. Ouvir a lei de Deus, irmãos. Que importância tem isso na minha vida? Irmãos, eu sempre fui curioso com as coisas. Aí um dia um colega meu falou assim, ó, se você for na minha igreja eu vou na sua. Sério? Bora. Fui lá na Pentecostal. Tô eu lá no meio dos irmãos e os irmãos lá. Eu falei, irmão, e aí, o que eu falo? Todo mundo tá gritando. Aí falou, grita, rapaz. Desse jeito, sério, irmão, não é piada, não é sério mesmo. Eu não sei orar. Falou, não grita não, é só gritar lá, todo mundo grita. Desse jeito, irmãos. E aí então eu gritei, lá estava eu e meu irmão, meu sobrinho lá, gritamos. Aí o bispo lá de lá falou, é isso aí, ó, gritando, olha. Aí eu visitei também a igreja católica, né? Fui lá, visitei a igreja católica. Eu fui lá, visitei o templo de Salomão lá, fiquei lá num culto lá deles, entendeu? Eu trabalhei com um senhor que a mãe dele era tido como o último grau do espiritismo, e ela tinha uma magia negra tão grande que ela falava aqui agora, já acontecia ali. Ela ficou, eu conheci ela, Dona Maria, uma excelente pessoa, um grande coração. Ela ficou, irmãos, ela teve 10 filhos. Ela ficou 24 anos dormindo dentro do cemitério. O espírito guiava ela numa tumba e ela ia lá e dormia. 24 anos. Eu falei, Dona Maria, e os seus filhos? Como que a senhora fez? Não, meu marido e meu esposo ficava com eles à noite, enquanto eu ia lá fazer minha oferenda lá. 24 anos para atingir o grau de espiritismo forte. No final da vida dela, ela aceitou Jesus. Amém. E morreu em Cristo. Amém. Glória a Deus. O inimigo não venceu essa batalha. Amém. Entende? Olha que incrível. Entendeu? Então quer dizer, as pessoas, elas andam por caminhos tortuosos, mas não é meu e seu trabalho de ficar apontando. Porque a obra do Espírito Santo, se ela está viva, é que não terminou nela ainda. Entendeu? Porque todos nós vivemos pela graça. Quem está ali no bar agora é na graça. Quem está trabalhando agora está na graça. O seu filho que não veio hoje está na graça. Todos nós estamos na graça de Cristo Jesus. E é um dom de quem? De Deus, não vem de nós mesmos. Para que ninguém se glorie nisso. Não é para eu e você se gloriarmos nisso, mas para vivermos cada dia mais perto de Jesus. E aqui quando a palavra de Deus fala sobre a lei, é interessante, irmãos. Eu fui numa igreja pentecostal e eu fui pregar.
Eu não sei se eu fiz bem ou fiz mal, mas eu fui lá. O irmão falou, você fala bem, irmão, prega lá para nós na minha igreja, eu sou pastor e tal. Eu falei, eu vou pregar na sua igreja, eu vou orar a Deus lá. E vai ter, irmão, eu fui lá na vigília ainda. E tava lá a igreja assim, ó, e o microfone alto, eu cheguei porque já tava até doendo, assim, que o irmão grita lá. E eu sentei lá assim, e eu falei, Senhor Deus, me usa aqui, Senhor, que eu não sei nem o que fazer aqui, Senhor. Sabe quando você tá lá dentro, falou, já estou aqui agora, né? E eu sentei lá e fiquei lá esperando. E aí, antes de começar o culto, irmãos, tem 2 horas de oração. 2 horas de oração, irmãos. Você sabe o que é você ajoelhado? Gritando. 2 horas. E aí ele falou assim, irmão, vem aqui, irmão. Aí vem aqui, eu vou orar aqui, irmão, vem orar comigo aqui. Eu falei, tomara Deus que ele me deu o microfone. Eu vou orar o quê? A minha oração não tem nada a ver com o que ele fala. E aí então ele começou, ficou 1 hora. Eu ali do lado dele e eu ali, 1 hora. E ele falou, Senhor, ajuda que ele se perca no relógio e fica às 2. E aí eu já não falo mais nada, né? Dá um amém, pronto. Aí deu 1h30. Eu falei, oh, glória. Aí ele falou, pai, eu vou passar agora para o irmão aqui que vai dirigir a palavra para nós. E aí eu peguei os irmãos tudo, glória a Deus, irmão, imagina como que é. E aí me deu o microfone. E aí eu, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. E ele, Senhor, o Espírito, e ele falou, rapaz, o que está acontecendo aqui? E eu fiz a minha oração do meu jeito. E aí depois eu passei o microfone para ele e ele continuou. Terminou logo também. E eu fiz a pregação. Quando eu terminei a pregação, ele falou assim, eu nunca ouvi ninguém falar assim. Eu vou levar isso para a minha vida. Ele falou diante da igreja lá. Então, irmãos, Deus ele nos usa independente do local. Mas só que existe uma questão aqui sobre a lei de Deus, que a gente tem que entender, irmãos. Por que nós temos que guardar a lei de Deus? Por que eu tenho que viver esse... Lembra que Jesus falou daquela pregação da casa fundamentada na areia e a outra na rocha? Quem quer uma casa na areia? Você quer... Ó, eu vi uma reportagem de um camarada que ele construiu uma casa bem na beira do penhasco. E os engenheiros falou que daqui a um tempo, não sabe quanto, a casa vai cair por completo. E ele dorme toda noite lá porque ele fala que é uma aventura, é uma adrenalina, porque ele fala assim, talvez seja a minha última noite. Olha, você quer viver numa casa assim com seu filho? Que a casa vai desabar a qualquer momento? Ninguém quer, irmãos. Você quer firmeza, não é? Você já pensou, eu chego em você e falo assim, irmã, eu quero ser seu amigo, vou frequentar sua casa, mas só que é o seguinte, se deixar a carteira bobeando, eu pego. Você vai me levar para tua casa? Uma amizade assim, não dá para confiar, tem que ser certeza. E Jesus ele nos deu essa certeza, olha, a casa fundamentada na rocha. E quem é a rocha de acordo com a palavra de Deus? Jesus é a rocha. É a pedra angular. Olha que interessante. Só que essas igrejas, eu percebi enquanto o pastor pregava, elas não têm a verdadeira profecia, elas não têm o verdadeiro fundamento. E aí eles pregam o que der e o que vier. E o dia do sermão lá, da liturgia, eles não têm liturgia. Eles simplesmente chegam lá e falam, irmão, eu senti que Jesus pediu para você vir aqui dar a palavra. E aí vem, não sabe nem se a pessoa está consagrada, não sabe nem o que ela bebeu, não sabe nem de onde ela veio, sabe, não tem a preparação ideal para que o Espírito Santo realmente o use da forma como tem que ser usado. E às vezes quando a gente se prepara aqui, a gente ainda não se acha digno. Eu sou assim, não sei se vocês é assim. A gente prepara, a gente vai, a gente cuida, e a gente chega aqui e fala assim, eu não sou digno. Eu não sei nem porque o Senhor me enviou aqui, mas eu não sou digno. Entende? Agora a pessoa não preparou nada e se acha... Entende, irmãos? Fundamentado na palavra de Deus, enraizado. Isso tem que haver. Aqui, ó, o versículo, capítulo 29 aí, no mesmo livro aí, ó, 29, 18.
Olha, irmãos, essa parte aqui é que eu quero que vocês atentem bem. Provérbios 29, aqui no versículo 18. Atentem bem aqui para nós. Olha como Deus ele nos leva a um pensamento muito maior do que a gente pensa do versículo. Alguém gostaria de ler aí? Fica à vontade. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Olha, irmãos, bem-aventurado, feliz. Mas olha, vamos voltar aqui, ó. Olha, não havendo o quê? O povo o quê? Se corrompe, se perde, irmãos. Peraí, mas por que colocou isso, se ele está falando da lei? Sabe por que colocou isso, irmãos? É o povo que cumpre e vive a profecia bíblica. Se você for levar adiante isso aqui, o único povo no mundo hoje que vive, que nasceu, que vive e espera o cumprimento da profecia é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não havendo profecia, por exemplo, assim, ó, nós nascemos de uma profecia. Qual profecia foi essa? Fala aí, igreja, pode falar, você não vai receber um zero, não. 2.300 tardes e manhãs e o santuário? Irmãos, essa é uma profecia, começou lá o cumprimento dela, se iniciou lá nas reformas de Neemias com o templo. Olha! E lá, no ano de 400, lá começou. E aí, se estendeu até 1844. E o cumprimento dela vai ser quando? Na volta de Jesus. E quem que é o povo da profecia? Eu e você. Agora chega aí fora e fala para eles isso. Eles nem sabem nem que profecia que é. Então, se não tem profecia, o povo se corrompe. É por isso que as igrejas aí fora estão se corrompendo. É uma mistura de mundo com igreja com mundo. Porque se corrompe. Que não há uma base, um fundamento no qual eu e você precisamos e necessitamos dela. E aí, ó, o versículo continua assim, ó. Porém, o que guarda o quê? A lei. É o quê? Feliz, bem-aventurado. Olha, por que colocou profecia com lei? O que tem a ver? Irmãos, nós seguimos uma profecia fundamentada no quê? Na lei, o alicerce, a rocha. Isso me mantém firme, fiel até agora. Entende? É por isso que o Evangelho, quando é distribuído no nosso coração, não é para escravidão, mas para libertação. O Evangelho nos liberta. Eu vim conversando com a minha irmã no carro e eu falei para ela, olha, Jesus ele pega uma pessoa viciada, Jesus ele pega uma pessoa drogada, Jesus ele pega uma pessoa egoísta, pega um filho mau, pega um pai mau, pega uma mãe ruim, pega essas pessoas ruins e o Evangelho limpa toda aquela mágoa, limpa aquela frustração, limpa todos os desejos ruins, limpa a ansiedade, limpa tudo, o estresse. Tira tudo aquilo. E quando você fica limpo, sabe o que Jesus fala? Põe você no caminho e fala, filho, vai. Olha! Ele não põe algemas, ele fala, voa. Vai, meu filho. Olha o que o Evangelho faz, irmãos. Então, o Evangelho é para todo aquele que nele crê. Todo aquele. E isso é importante no Evangelho. Irmãos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é viva. Ela permanece. Sabe? Não importa se a gente amanhã não vai estar mais aqui. Ela vai continuar. Até aquele grande dia. Eu tenho para mim, de acordo com meus estudos e de acordo com o que eu tenho visto aí, Jesus ele não demora mais 10 anos. É menos. Eu falei para o meu irmão esses dias, estudando a profecia com ele lá, eu acredito que daqui uns 3 anos, depois vocês me falam, 3 anos, 4 anos, se Jesus não tiver voltado, a gente vai estar dentro das pragas. Pode ter certeza.
Primeiro, para os acontecimentos proféticos que está acontecendo. Segundo, porque Jesus deixou uma linha do tempo muito incrível. No ano 27, Jesus se batizou. No ano 27. Entendeu? No ano 27, Jesus se batizou. Então, se no ano 27 Jesus se batizou, em 2027, passou quantos anos? 2000 anos. Certinho. Entendeu? Isso é profecia, está aqui. Até essa profecia está dentro das 2.300 tardes e manhãs. Então, no ano 27, Jesus se batizou. De acordo com a palavra de Deus e com o livro Grande Conflito, no ano 27 se completou 4.000 anos. Quando Jesus se batizou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se completou 4.000 anos. Quando chegar no ano 2027 agora, de acordo com o Decálogo, 6.000 anos. Certinho. E Deus, Ele não se atrasa. Tá? Fica uma dica aí. Deus, Ele não se atrasa. Você acha que Ele está tardando? Não tarda. Jesus morreu na hora certa, no tempo certo, no dia certo e no momento certo. E assim Jesus vai voltar na hora certa, no momento certo, no dia certo. O dia e a hora nós não sabemos. Mas um pastor disse assim, ele não falou quanto ao ano. Nós podemos especular quanto ao ano. E se ele deixou alguns escritos, é para a gente ficar alerta. Entendeu? Fica alerta. Fica muito alerta com isso. Irmãos, Jesus está prestes a voltar. Muito perto. Muito perto de voltar. Então, a nossa grande meta é... Eu vi uma questão de um pastor até pregando, e eu achei muito interessante a visão dele. A gente erra tentando acertar. Eu não sei quantos de vocês já brincou de tiro ao alvo com alguma flechinha, tentando acertar uma latinha, tentando acertar, né, aquele alvo ali. Mas você acertou de primeira? Não. Mas você erra tentando acertar. Essa é a vida do cristão. Entendeu? A gente erra tentando acertar. E a gente vai na busca. E uma frase que ele usou que diz assim, ó, sabe quem vai vencer, irmãos? Na verdade, não foram aqueles que foram perfeitos na igreja. Porque mais perfeito que o jovem rico, nenhum de nós foi. Eu estou falando como cristão na igreja. O jovem rico, irmãos, ele sabia a Bíblia de cor. De cor. Para você ser um escriba, um fariseu, você tinha que saber a Bíblia de cor. Era uma das diretrizes lá. Quem aqui sabe a Bíblia de cor? Então você não prestava para estar na igreja naquela época. Nem eu. Entendeu? Então quer dizer, ele sabia tudo. O sábado ele seguia a risca. A risca. Não lavava nada, não limpava nada, não cuidava de nada. Era sagrado para Deus. Então, se fosse por diretrizes de reverência na igreja, como eu falei para vocês, eu visitei algumas igrejas. E eu vou falar para vocês. Eu vi uma igreja que ela é a mais reverente de todas, até mesmo do que a nossa. Eu fui na igreja lá do Templo de Salomão. Quando eu cheguei lá, cheguei meia hora mais cedo e entrei. Meia hora depois fechou. Os portões, os levitas lá fecharam os portões. Sabe quantas pessoas tinham dentro da igreja, do templo, na hora que fechou? Eu olhei, eu sou curioso, fico olhando para trás. Eu fui lá para curiar, não fui lá para... Curiosidade. E aí, ó, eu achei interessante duas coisas lá. Uma delas foi, primeiro, você não entra com celular. Fica lá embaixo. Você não entra. Segundo, irmãos, tem um painel lá atrás que mostra quantas pessoas tem dentro do templo. Eu me lembro até hoje, tinha 10.370 e poucas pessoas. Junto comigo ali. Irmãos, tinha tem dois painelzão gigantes assim, ó, com mensagens bíblicas de Isaías passando, Provérbios, e só uma música de fundo, sem ninguém cantando. Eles não dão privilégio para nenhum cantor. Não, é só aquela música, tipo assim, mais perto quero estar, no piano,
bem solene, bem baixinho. Irmão, sem brincadeira, quando eu olhei para trás e vi que tinha 10 mil, eu só vi que tinha 10 mil porque o painel mostrou e eu vi a multidão de pessoas. Porque não parecia que tinha 10 mil pessoas ali. O silêncio era inacreditável. Então, se for por reverência para ir para o céu, eles são os primeiros. Ó, embaixo assim do púlpito, lindo assim, ó, de... como que é o nome daquela material? Esqueci o nome do material, bem caro. Assim, ó, embaixo assim, ó. Ele pegou, mandou lavrar 2 pedras originais do Monte Sinai. Caríssimas, trouxe para cá e estava enorme assim, ó, no púlpito, os 10 mandamentos assim, ó. E assim, ó, grande os querubins em volta. Se fosse por reverência e por visão do que eu estava vendo, nossa, já chegou o céu ali para eles. Irmãos, quando Deus fala assim para nós, ó, não rasgai as vossas vestes, mas sim o vosso coração. Irmãos, o que Deus quer não é um templo lindo. Não que não devemos ter um templo arrumado, organizado. Oremos. Obrigado, Deus, que possamos, Senhor, através desse sermão, reconhecer a Tua grandeza, o Teu cuidado, o Teu poder transformador e restaurador sobre cada um de nós. Senhor Deus, perdoe muitas vezes que nós falamos que o Senhor não esteve do nosso lado, quando a gente enxergou mais um grande problema e não um grande Deus. Perdoe-nos por isso, Senhor. Mas estamos aqui, porque na qualidade dos Teus filhos, nós prezamos por estar diante do nosso Deus. Pai, nós vamos continuar na Tua presença durante esse sábado. Que possamos compartilhar do Teu amor, que possamos viver a Tua palavra. Senhor Deus, que possamos levar abraços, que possamos levar sorrisos, que possamos levar boas histórias para as pessoas aí fora no mundo. Nos capacita isso, não pelos nossos méritos, porque não temos nenhum, mas é em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos.